Todo mundo falou sobre o agradecimento do Lula pelo que foi produzido nos 350 anos de escravidão. Até o ministro dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida, comentou o caso. Vamos ver o que ele disse. Mas eu entendo o que o ministro disse, porque realmente a intenção do Lula, na segunda parte, fica claro que é sobre essa dívida que o Brasil tem com a África. A gente está falando de uma declaração que o Lula fez agora na última quarta-feira, dia 19 de julho, em Cabo Verde. Ele estava passando pelo país, parou, resolveu falar lá, e daí saiu essa declaração aqui. Quero recuperar essa relação com o continente africano, porque nós brasileiros somos formados pelo povo africano. A nossa cultura, a nossa cor, o nosso tamanho é resultado da miscigenação entre índios, negros e europeus. E nós temos uma profunda gratidão ao continente africano por tudo que foi produzido durante 350 anos de escravidão no nosso país. A maioria das reportagens que vocês vão ver sobre esse caso, eles cortam aqui, né? Então o Lula falando sobre isso. Mas a fala continuou, e eu vou mostrar o resto da fala, porque o Silvio faz referência ao resto da fala quando ele comentou o caso. Nós achamos que a forma de pagamento que um país como o Brasil pode fazer... Essa interrupção aconteceu na de tecnologia, a possibilidade de formação de gente para que tenha especialização nas várias áreas que o continente africano precisa, ajudar na possibilidade de industrialização, na possibilidade da agricultura. E nós queremos agora, com a minha volta à presidência, recuperar a boa e produtiva relação que o Brasil tinha com o continente africano. Tá, obrigado aí ao Portal Y que fez o corte pra gente. Mas, enfim, repercutiu muito essa fala do Lula, compreensivelmente, e daí o Estadão foi atrás do Silvio Almeida para ver o que ele tinha a dizer sobre isso, né? Saiu aqui na coluna da Rosiane Kennedy, Silvio Almeida quebra o silêncio após a polêmica de Lula sobre escravidão. Se a gente vai lá no texto, o que o Silvio vai falar? Eu peguei 2 trechinhos diferentes. O que o presidente Lula disse foi: o Brasil tem uma dívida com a África e ela tem que ser paga. E por isso o presidente tem insistido, e já falei com ele sobre isso, é que a agenda de direitos humanos com a África envolve o chamado direito ao desenvolvimento, argumentou o ministro da coluna. Para Silvio Almeida, é a segunda parte do discurso, aquela que vocês viram que eu mostrei, que precisa ser valorizada. Lula considera que nossa relação com a África vai muito além do passado, porque não se pode esquecer para que as suas consequências não sejam reiteradamente vividas, disse o chefe da pasta dos direitos humanos. Aí, eu poderia aqui pegar e dizer o que eu acho sobre tudo isso, mas, sinceramente, eu acho que, primeiro, eu estou aqui na posição para trazer os fatos, e, segundo, eu acho que o que eu acho sobre isso vale muito menos do que o Levi acha sobre isso. Levi, a palavra é tua. Que isso, a opinião de todo mundo é importante. Eu acredito, assim, eu não acho que o Silvio esteja errado. Realmente, a intenção do presidente ao falar foi comunicar exatamente o que o Silvio passou. Isso fica claro com a segunda parte do que o presidente falou. Só que o presidente precisa tomar cuidado com esses discursos improvisados de última hora, principalmente porque ele está num terreno brasileiro que não é mais o terreno brasileiro de 2004, 2006, 2002. As pessoas estão mais exigentes com essas falas. É importante a gente ter cuidado com essas falas. Eu acredito, eu não tenho essa informação, mas eu acredito que ele precise de um assessor negro, pessoas negras ali junto com ele para poder redigir esses discursos e ele ter um pouco mais de cautela na hora de falar disso. Por que eu digo isso? Porque eu sei que a intenção dele não foi essa, mas quando a gente está falando de racismo, a gente está falando desse tipo de fala que pode machucar e pode ferir as outras pessoas, a intenção pouco importa, né? Então é importante a gente ter essa cautela na hora de ter essas falas para evitar esse tipo de coisa e também para não munir o outro lado, que é hipócrita e cínico, de argumentos contra o presidente. No dia que aconteceu essa fala, o meu perfil encheu de pessoas perguntando o que eu achava do Lula ter falado isso. O que já acho um problema, porque
quando algum branco comete algum equívoco, alguma coisa do tipo, ninguém vai ficar questionando todos os brancos, aí agora a fala tem a ver com negros e africanos, as pessoas começam a questionar todas as pessoas negras, né? Inclusive questionaram o Silvio Almeida com relação a isso. Mas o Silvio Almeida trabalha no governo, então é compreensível. E eu questionei você sobre isso, desculpa. Não, imagina, a gente está aqui justamente para isso. Mas eu acho que é justamente por isso, porque esse outro lado, né, a gente teve um vídeo da Damares Alves falando que o presidente envergonhou o Brasil na frente das autoridades internacionais. Sendo que quando o presidente Bolsonaro teve falas ainda piores do que essas, e a gente sabe que a intenção dele foi fazer essas falas realmente, ela não tinha essa preocupação. Então a preocupação é cínica. Né? E o presidente Lula, quando ele acaba cometendo esses equívocos durante a fala dele, mesmo que ele queira comunicar outra coisa, ele precisa tomar essa cautela também por conta dessa galera que, gente, não tem como. Vão pegar a fala foi equivocadíssima. Se você pega esse recorte, a primeira vez que chegou para mim essa matéria, eu falei: Lula, pelo amor de Deus, querido, vamos pensar um pouco antes de falar, porque não se agradece por esse tipo de coisa. E assim, para quem não consegue entender a gravidade de uma fala dessa, é só aplicar ela a outros contextos. Imagina o presidente agradecendo, enfim, a Hitler, aos judeus, na Alemanha agradecendo aos judeus por tudo que, enfim, né? Tem vários, é só aplicar em outro contexto que você consegue entender. Mas eu entendo o que o ministro disse, porque realmente a intenção do Lula na segunda parte fica claro que é sobre essa dívida que o Brasil tem com a África, essa dívida, e justamente ele está trazendo que essa tentativa de cooperação e desenvolvimento do país, do continente africano, né, de Cabo Verde, vai vir através de bolsas de estudo para africanos e coisas correlacionadas. Inclusive, a gente teve uma notícia recente da ministra do Ministério de Igualdade Racial, de que a gente vai ter bolsas para pessoas negras, ciganas e indígenas, para mulheres negras, ciganas e indígenas de pós-graduação no exterior, né? Então, o governo realmente está se movimentando, não é algo dito da boca para fora, existe uma movimentação da ANL, do Ministério dos Direitos Humanos, do presidente, para que essas bolsas de estudo, que era o que ele estava tentando comunicar, realmente aconteçam. Mas a fala foi equivocadíssima. Não tem como não chamar a atenção do presidente e pedir novamente que ele tente pensar um pouco mais. É que assim, o presidente Lula, ele sempre foi uma pessoa muito boa do improviso, né? Ele sempre foi um grande comunicador do improviso. Só que o mundo mudou bastante. A gente precisa lembrar também que, além de tudo, o presidente Lula é um homem branco de mais de 70 anos, né? Então ele precisa também ter esse momento de se atualizar. Eu entendo que nos últimos anos ele teve muitas preocupações, dentre elas ficou preso, né? E tudo, e coisas do tipo, mas ele tem um pensamento que é um pensamento da sociedade brasileira de anos atrás. Ele precisa se atualizar, ele precisa ter pessoas com um pensamento mais progressista nesse sentido, e para corrigir essas falas, ele tomar um pouco mais de cuidado. Se você não sabe exatamente aonde você está pisando, evite pisar com tanta certeza dessa forma, entendeu? Comunique o que você tem que comunicar, tente não fazer esses agradecimentos bizarros, porque pode gerar vários problemas, e a gente tem aí Damares e que pessoas que não estão comprometidas com a luta antirracista, porque é isso que o que me frustra, é justamente isso, assim, pessoas que não estão comprometidas com a luta antirracista, pessoas que durante diversas das falas do ex-presidente Bolsonaro, associando pessoas negras a coisas negativas e associando, enfim, falas complicadíssimas, não se posicionaram, não tiveram um posicionamento tão firme, não lançaram vídeos em suas redes sociais e compartilharam em todo quanto é canto. Agora, com esse equívoco do presidente Lula, essas pessoas se colocam como pessoas preocupadas com pessoas negras e com o movimento negro. Então, acho que o presidente Lula precisa tomar um pouco mais desse cuidado e precisa ser advertido, sim. Eu acredito que o Silvio Almeida deve ter puxado a orelhinha dele ali no off, deve ter mandado uma mensagem no Telegram pro presidente, falou: querido, não fala essas coisas, você me complica. Mas eu entendo o que o Silvio Almeida disse, porque realmente a intenção do presidente foi comunicar outra coisa. Ele deslizou na hora de falar, na forma de comunicar isso, mas a intenção dele foi realmente outra. Mas como eu disse, nesses casos, em casos de situação de violência verbal e várias outras coisas, a intenção pouco importa na maioria das vezes. Machuca, e mesmo com ou sem intenção, isso pode machucar as pessoas, isso pode passar uma impressão errada da intenção do que ele queria comunicar, e isso acaba virando pauta de um dia que a gente teve outras notícias muito boas para comunicar,
né, acaba ofuscando, né, outras coisas que deveriam se tornar pauta no dia, e uma matéria como essa acaba saindo em todos os jornais e todo mundo começa a falar sobre isso. O outro lado começa realmente puxar esse assunto porque é algo que pode pegar ali no calo do governo atual, ao invés de trazer as coisas boas que estão acontecendo. Então tem que tomar cuidado com o discurso nesse momento, né?